Bem, nós queremos convidar o pastor Enoque para vir à frente. Pastor Enoque, ele é coordenador de missões da Junta de Missões Nacionais aqui no estado de São Paulo. Então, ele já esteve falando pela manhã à igreja, juntamente com as missionárias que vieram com ele, e vamos dar a palavra para que ele possa utilizar da maneira como foi programado, da maneira como Deus colocou no seu coração, tá bem? Que Deus possa abençoá-lo grandemente, pastor Enoque. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Hoje pela manhã estivemos aqui, como já disse o pastor Eucleme, e fomos grandemente abençoados pela igreja, pelo culto que tivemos hoje de manhã. Estamos muito felizes porque a igreja, a PIB de Bebedouro, tem sido uma igreja que tem se empenhado em cumprir o seu papel no reino de Deus, para proclamar o reino de Deus. E agora à noite eu fico mais feliz ainda em poder estar aqui com os irmãos para continuarmos esta celebração que o senhor, pastor Eucleme Júnior, tira uma foto minha que minha mulher quer ter certeza que eu estou aqui. É para provar que eu estou aqui, senão ela vai achar que eu fiquei na praça, de frente assim. A máquina não faz milagre, mas tenta fazer o melhor que você puder aí. É para provar que eu estou aqui, irmãos. E aí, então, irmãos, é muito bom estarmos aqui. É muito bom poder celebrar. E eu fiquei, assim, extremamente feliz. Aliás, com todo o culto desde que começamos, mas essa última canção, como essa canção falou o meu coração. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele fez. Como Deus tem sido bondoso, como podemos, irmãos amados, sentir a presença de Deus em momentos que a gente pensa em desistir. O missionário pensa em desistir. O missionário pensa de voltar para casa. Os irmãos sabiam, hoje nós estávamos conversando, nós não temos amigos. Nós temos um ministério solitário. E muitas vezes, além de não termos amigos solitários, longe de casa, longe da família. E, irmãos, o que nos consola, o que nos abençoa, é o povo de Deus que ora por nós. Lembrem-se de orar por nós. Lembrem-se de ser generosos com os missionários que os irmãos têm contato. A igreja não pode mais continuar terceirizando a obra missionária. O que é isso? É enviar as ofertas e achar que já fizemos a nossa parte. Procurem ter essa ferramenta abençoada que é o WhatsApp. Procure saber os nomes dos missionários que a sua igreja apoia, adota. Ou mesmo que os irmãos não sejam adotantes do PAN, mas pegue o nome de missionários e ligue para eles, irmãos. No domingo à noite, depois da batalha espiritual, que é entregar a mensagem do Senhor. Olha, temos orado por você, estou orando por você, nos lembramos de você, eu e minha família, irmãos, como isso faz diferença na nossa vida. De saber que temos irmãos, igrejas que se lembram de nós. Como é especial para o Lucas ter uma igreja que ora por ele, longe de casa, longe das pessoas que ele ama e que ele cresceu junto. Isso é impagável, não tem plano de adoção missionária que pague a ligação de um pastor, de um irmão, de um amigo de infância, de um amigo da família, para dizer, olha, estou orando por você. E aí isso dá um ânimo, isso dá um gás tremendo, você não faz ideia. Porque Deus tem salvado muita gente, irmãos. Deus tem resgatado muita gente do inferno e tem trazido para a sua maravilhosa luz. Graças à igreja do Senhor Jesus, que tem se despertado cada dia para a obra missionária. Irmãos, isso é muito fácil de ver quando a gente sai. Uma das tarefas minha e da minha esposa, como coordenadores de mobilização, é visitar os campos missionários levando irmãos, levando igrejas. E no mês de julho, nós fomos com uma caravana missionária de vários
voluntários do Estado para o sertão do Rio Grande do Norte. E lá nós pudemos ver a graça de Deus sendo manifestada nos encontros, no discipulado. Trabalhamos com a visão de igreja multiplicadora, que é discipular, vida na vida, você caminhar com a pessoa, ensiná-la, gastar tempo com ela. E durante o período que ficamos ali, nós gastamos discipulando as famílias. Cada dupla adotou alguns pares de famílias, e nós durante 11 dias trabalhamos com eles. E algo que me chamou a atenção, irmãos, quando eu fui fazer a primeira visita, no primeiro discipulado, seu Antônio, um sertanejo, tinha umas vaquinhas, umas 4 vacas que ele tirava o leite para o sustento. Uma cooperativa do município compra o leite de todos os pequenos produtores, e aí eles recebem mensalmente o valor de acordo com a produção. E nessa época de julho, já é seca lá no Nordeste. O Nordeste do Brasil, ele é dividido somente com 2 estações, que eles chamam de verão e inverno. O verão é o sol, a seca, e o inverno é quando chove. E no período depois de maio, junho, comecinho de junho, finalzinho de maio, para de chover. E às vezes cai alguma chuvinha que não é suficiente para regar um campo, para regar uma roça, como eles dizem. Então, assim, eles se mantêm o gadinho, comprando ração, comprando farelo de soja, ou farelo de milho. Alguns que podem compram um bagaço lá de algodão, que é muito rico em gorduras. E aí eles vão lutando e vão vivendo assim, sem pasto. Depois eu vou mostrar aí para os irmãos a represinha, depois do que aconteceu lá, a água baixando, indo embora. E aí quando eu entrei na casa do seu Antônio, ele falou assim para mim: pastor, eu acho que Deus ele não gosta do Nordeste. Porque olha só ao nosso redor, olha a seca. Como a gente pode viver num lugar assim, sem água? Eu falei: mas seu Antônio, o senhor crê em Deus? Ele: creio, mas o que isso tem a ver, pastor? Eu falei assim: olha, se nós orarmos ao Senhor, Ele pode abençoar o sertão, o sertanejo. Ele diz: é simples. Eu disse: é simples, é só orar. E na hora eu me lembrei de 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E eu falei: é fácil, seu Antônio, vamos orar. Ele: então entra aqui na minha casa e vamos orar para Deus mandar chuva. Aí eu falei: então vamos. E aí a voluntária que estava comigo, Jaqueline, nós entramos, ela olhou para mim tipo assim: e agora? Eu falei: vamos orar. E aí oramos na casa do seu Antônio, e aí clamamos ao Senhor: Deus, o Senhor é dono de todas as coisas, tudo está sobre a orientação e as ordens do Senhor, e nós somos teus servos, e suplicamos, Deus, que em nome de Jesus mande chuva, para abençoar, para que as pessoas aqui desse lugar vejam que foi o Senhor que nos enviou aqui. E depois que nós oramos, irmãos, quando nós saímos lá de fora, já estava caindo algumas gotas de água. Seu Antônio olhou para mim: mas essa chuva não vale. Eu: por que, seu Antônio? Ele: não, porque se não molhar a terra e se não chover um pouquinho para escorrer água, para encher o açude, não faz diferença. É o que eles chamam lá de seca verde. Cai alguma água, as árvores ficam até bonitinhas algumas, mas continua seco. E aí quando o seu Antônio falou que não valia, eu falei com a Jaqueline, não para ele ouvir. Aí eu disse: já que Deus está mandando essa chuvinha, podia ser pelo menos por 2 horas. Quer ver? Só põe o primeiro vídeo, irmã. E aí eu voltei para casa, olha aí. Ó. A molecadinha gritando. Nós estamos aqui no sertão do Rio Grande do Norte, na cidade de Bom Jesus, e já fazia 2 meses que não chovia. Hoje pela manhã eu estive na comunidade da Lagoinha, na divisa da comunidade da Lagoinha com a comunidade de Bom Jesus, e nós oramos com os moradores por chuva. E agora nós estamos contemplando cair chuva no sertão. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha só, agora dá para ver. Está chovendo aqui no sertão. Nossa alegria, e pedimos a Deus que deixe essa água cair pelo menos por 1 hora,
para encharcar o chão e poder regar as plantas do sertanejo, que já tem uma vida tão sofrida. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe. E aí, irmãos, eu pedi, Deus, pelo menos 1 hora ou 2 porque o chão é tão seco que você joga água, parece que não caiu nada no chão. Pega um balde de água no sertão e joga. A água ela desaparece instantaneamente. O solo é semiárido, então tem muita areia. Então joga a água como se você não tivesse nada lá para baixo. E aí, irmão, sabe quanto tempo choveu? 2 dias. E quando eu passava na comunidade, as pessoas gritavam: "Ô pastor! Pastor, está enchendo um açude! É inverno, pastor, chuva de inverno." E irmãos, de onde nós passávamos, as pessoas glorificavam a Deus. Onde nós fazíamos culto, as pessoas iam ouvir o evangelho. E aí a gente passava: "Olha lá o pastor que fez chover. Olha lá o pastor que fez chover." Aí eu virava, quando eu ouvia: "Não fiz chover. Foi o Deus que nós servimos. Foi o Deus que nos trouxe aqui." E quando nós tínhamos oportunidade nas casas, nós testemunhávamos dizendo que nós somos servos de Deus, que nós não temos nada em nós para nos orgulhar, a não ser de servir um Deus verdadeiro. Irmãos, foi uma bênção a nossa viagem. No último culto, na praça, 37 pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Deus nos incomodou, pastores, que nós saímos pela cidade, pelo vilarejo, no meio do sertão, longe da cidade, 4 comunidades, muita gente, mais de 5.000 pessoas no sertão, no meio do semiárido nordestino, e aí não tinha uma igreja. E aí eu sei, meu Deus, como é que esse povo vai poder se reunir? Aí a igreja da cidade mais próxima recebeu de doação de um irmão, que era batista, mas como não tinha igreja batista lá, ele estava indo na assembleia, e ele soube de uma igreja na cidade mais próxima, foi lá, conversou: "Olha, eu vou pegar no meu depósito material de construção, tem uma sala que eu guardo cimento, eu vou tirar, vou limpar, e vocês podem fazer o culto lá." É um cômodozinho de 2x3. No calor do sertão, ele limpou, pintou, comprou cadeiras, e falou: "Vocês podem fazer o culto aqui, porque eu sou batista, eu não sou assembleiano." Ele estava congregando na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus lá tem um comportamento muito esquisito, os cultos de porta fechada, e fica o irmão do lado de fora para ninguém entrar. E aí eles entenderam que não era aquela maneira, a igreja tem que estar de portas abertas para todo mundo que quiser entrar, né? E aí a Igreja Batista em Campo Grande, que é uma cidadezinha, que é uma missão, a congregação em Bom Jesus é filha de uma congregação em Campo Grande, que não tem pastor, que é uma missionária, uma irmã chamada Regicleide, que não ganha salário, que está servindo ao Senhor como missionária batista lá. E aí agora eu estou lutando para que ela seja contratada, conseguimos vários parceiros, que essa também é uma atribuição dada a mim e Edna, mobilizar as igrejas do estado de São Paulo para manter os missionários no campo e abrir mais campos. E aí, irmãos, nós saímos andando na cidade e eu não me conformei. Falei: não é possível. E aí Deus colocou no meu coração o desejo de construir uma igreja ali. E aí, ótimo, mas não tem terreno. Deus colocou o desejo no meu coração de comprar um terreno. E os 2 irmãos que estavam andando comigo, um advogado, Cabral, e o outro irmão, Ronaldo, lá de uma cidade bem lá perto de Marília, para lá de Marília, falei: olha, Deus está colocando no meu coração o desejo de comprar uma propriedade aqui para nós construirmos a igreja. Deus está falando com a gente a mesma coisa. Aí os 2, quando nós voltarmos para São Paulo, nós temos que nos mobilizar para comprar o terreno aqui. Eu falei: não, Deus está falando para eu comprar o terreno agora. A gente procurar hoje. Aí o irmão Cabral já me conhece há algum tempo. Pastor, a gente sabia que o senhor era doido, mas não desse jeito. Como é que a gente vai comprar um terreno? E eu falei: tem que ser um terreno grande para a gente fazer o projeto aqui. Não pode ser um terreno para construir uma capela. Tem que ser um terreno grande para a gente construir um centro de referência cristã, porque lá muitos adultos não sabem ler, são analfabetos. E nós pudemos observar que muitos deles gostariam de saber ler e escrever. Falei: tem que ser um lugar para a gente construir sala de aula, que a gente possa construir um pátio para as crianças poderem brincar em segurança. Então tem que ser pelo menos um terreno de 1.000 metros, 800 metros quadrados. Aí os irmãos: pastor, e como é que a gente vai fazer isso? Falei: Deus vai prover recursos, vamos atrás.
E eu fui atrás, irmãos, encontrei o terreno. E aí comecei a negociação com o proprietário do terreno. Para encurtar a história, eu comprei um terreno à vista lá por R$6.000, de 800 metros quadrados na entrada da cidade. O homem quase me deu, se eu continuasse mais, ele me dava. É que eu não queria forçar, mas se eu começasse a falar mais, eu acho que ele ia me dar e ainda ia pagar para construir. Porque fomos conversando e aí chegou nos 10, eu falei, não dá, e foi indo, foi para 8, e aí 8, 7,5, 7. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho 6.000, tinha nada. Eu tinha a proposta de 6.000. Tenho 6.000 para dar para você. Aí ele olhou para mim, falou, a igreja? Eu falei, da Adventista do Sétimo Dia, o dono do proprietário do terreno. Os irmãos conhecem bem, sabem que é uma luta danada com essa gente, né? E, irmãos, ele topou. 6.000 à vista, amanhã, pastor. Falei, beleza, amanhã. Reuni o grupo. Irmãos, encontrei o terreno. R$6.000, 800 metros quadrados, todo mundo, aleluia, glória a Deus. Eu falei, agora eu quero que vocês deem glória também. Nós vamos comprar esse terreno hoje, eu preciso que todo mundo doe dinheiro. Pastor, é agora. Quanto é que você pode? E aí um deu 50, outro deu 100. Uma irmãzinha aposentada olhou para mim, eu vou dar 1.000. E aí foi, eu tinha um dinheirinho guardado. Aí eu dei a minha oferta, eu e Edna, minha esposa, e faltava ainda 2.800. Peguei o celular, liguei para 2 amigos de São Paulo, falei, cada um deu 1.400, aí liguei para um outro irmão que mandou o dinheiro para fazer a documentação. Na quinta-feira nós fomos lá e pagamos o terreno no cartório, registramos a escritura, e a igreja, a congregação já tem o terreno para construir o centro de referência cristã no vilarejo de Bom Jesus, lá no meio do sertão nordestino. Irmãos, não tem nada que pague. Tem uns slides de PowerPoint. Nós tivemos o privilégio de fazer o primeiro batismo lá no sertão, nessa região. E foi assim uma coisa maravilhosa que Deus nos deu de podermos batizar 4 irmãos que se converteram neste projeto, que foram discipulados, e aí nós batizamos. Minha família. Tem alguma coisa a ver com minha família, querida? Isso, olha aí, irmãos. Nós batizamos nesse açude, e esse açude estava vazio e encheu com 2 dias de chuva. Ele estava pelo menos 1,5 metro mais baixo. Vejam que ainda tinha um bocado de nuvem lá atrás. E aí essa nossa equipe, nós estávamos lá no sertão. Tem uma outra foto, pode aí. Essa baixinha do canto dos irmãos direito é a missionária Regicleide. Nordestino tem uns nomes esquisitos, né? Regicleide. Eu tenho uns primos que chamam Gilsilvânio, Gilclênio, Rani Cleiton, Eucleme. Né? Pois é. Ainda bem que tem um Júnior o seu, né? Dá para dar uma fugidinha. Vai ter o neto, né? Pois é. Regicleide, Eucleme, deve ser parecido. Irmãos, foi uma alegria podermos batizar no sertão. Foi uma festa domingo de manhã. Todo o vilarejo se aproximou lá do açude, né? Do seu Antônio, para poder assistir o batismo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, outras pessoas entregaram a sua vida para Jesus. Por isso que eu disse que quando nós cantamos, eu me lembrei, grande é o nosso Deus. Irmãos, pode passar, eu acho que para cima, ou para baixo, tem a minha família. Essa é minha esposa lá, pode baixar mais. Não tem uma foto das meninas separadamente. É uma coisa que alegra tanto o meu coração, pode passar, por favor. Aí, para aí. Essa daí é minha filha do meio, a Sara. Irmãos, como eu sou grato a Deus, de onde eu vim e onde Deus... Irmãos, eu sou paraibano. Eu posso pôr o chapéu? Não vai escandalizar, não? É que tem gente que não gosta de pôr chapéu na igreja, mas é só para... Eu sou paraibano, irmãos. Eu nasci no sertão da Paraíba. Eu nasci numa cidade que o nome dela já faz a gente rir. Piancó. Por isso que meus primos chamam Gilclênio, Gilsilvânio, Eucleme.
E aí, irmãos, eu tive uma infância muito difícil. Muito difícil. Nós passamos fome, mas Deus cuidou da gente. A igreja cuidou da gente, irmãos. A Igreja Batista tem uma porcentagem muito grande no sucesso da minha vida, da minha família. Deus nos colocou numa igreja que cuidou de nós. Eu me lembro muito bem, o pastor chegando em nossa casa com uma feira, com as coisas para a gente poder se alimentar. Eu tenho 8 irmãos, comigo somos 9. E irmãos, e Deus cuidou de nós. Fomos crescendo, nos ajeitando na vida, Deus cuidando da gente. E quando eu fui para o meu primeiro ministério aqui na cidade de Santa Lúcia, como eu compartilhei de manhã, eu fiz um pedido para Deus e um trato com Deus. Falei, Senhor, eu vou atender a sua ordem, mas cuida da minha família. Prepara o futuro da minha família. E a minha filha do meio, a Sara, está no 4º ano de odontologia na USP. E a minha filha, a Rebeca, pode passar. A Rebeca, ela tem 17 aninhos. Rebeca está no 1º ano de odontologia também na USP. A Rebeca passou na Unicamp, Unesp e USP. Terminou o colegial, ela já passou nesses 3. Deus tem cuidado. E tem o nosso filho André, que não está aí na foto, porque ele já é casado, ele não caminha muito com a gente, que ele tem a vida dele, mas tem a empresa dele, está se virando, correndo atrás, que também tem nos dado assim, um pouco de preocupação, mas Deus tem cuidado da família dele, tem abençoado, e temos caminhado com o André. Mas Deus tem cuidado da minha família. Deus tem abençoado com uma família que me abençoou no meu ministério, irmãos. E aí quando a gente sai, nós levamos as meninas, a Rebeca estava dando uma palestra de higiene bucal, a Sara estava cuidando das pessoas, né, com problemas dentários. Sara, pelo menos uma vez por ano, vai para a Amazônia, para o barco O Missionário, que é o nosso barco, que atende as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Ela vai trabalhar como dentista, não é? Isso aí eu estava lá na Amazônia, eu e Edna, chegamos numa ilha chamada Ilha do Canaticu, para frente da Ilha do Marajó. A gente chega até a ilha de Belém do Pará, a Ilha do Marajó de barco um dia, depois mais 6 horas nessa lancha rápida, até chegarmos no meio da floresta amazônica, onde a gente foi atender 850 crianças que nunca tinham comido bombom de chocolate. O pedido que elas me fizeram no final do ano passado, pastor, nós queremos experimentar bombom de chocolate. E aí nós levamos uma caixa de bombom. Nós tínhamos planejado levar um pacotinho com 4 bombons, mas Deus foi tão bom que as igrejas, 2 igrejas se uniram e mandaram 850 caixas de bombom de chocolate. Levamos uma médica conosco lá atrás, essa que está de chapéu ali, atrás de mim, com a camisa da Junta de Missões Nacionais, um chapéu camuflado. Levamos a doutora Sirene, porque nós íamos dar uma caixa de bombom para cada criança. E tem famílias que têm 12, 14, 15 crianças. E no dia seguinte que nós demos os presentes, as crianças chegavam lá com diarreia, porque comeram muito chocolate. Mas elas se acabaram de comer bombom. Fomos levar com paixão e graça para a Ilha do Canaticu. É assim que Deus tem nos usado, irmãos, levando as igrejas para o campo missionário, para mostrar a graça de Deus na vida delas. A mensagem de salvação. E essa igreja precisa continuar avançando. Essa igreja precisa juntos continuar. Irmãos, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muita gente para alcançar, nós temos muita gente para impactar com a mensagem do Evangelho, que esse é o nosso carro-chefe. Não é chocolate, não é a cesta básica, não é roupa, nem presente. O nosso carro-chefe é a mensagem do Evangelho. Porque se você der a roupa, vai acabar. Se você der o bombom, vai acabar daqui a pouco e rápido, né? Se você der alguma coisa, vai, de repente, suprir uma necessidade imediata. Mas o que nunca acaba e ninguém pode roubar é a mensagem de salvação no coração daquelas crianças, das famílias que recebem e entregam suas vidas para Jesus. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, irmãos. Deus tem feito muita coisa no sertão. Tem um hino do cantor cristão que diz que Cristo salva o pecador, salva até por meio de um olhar. Deus está salvando gente no sertão por meio de uma briga. Sabia disso? Cristo salva o pecador no sertão até no meio de uma briga. Pastor Halisson é nosso missionário, coordenador do Radical Sertão. Pastor Halisson tinha uma ovelhinha chamada Maria.
Maria se converteu, tornou-se amiga, queria casar. Maria estava doidinha para casar. Era viúva. Tinha 7 filhos, Maria. Doida para casar. Joelho já estava calejado de orar. Ela aprendeu que orando, e aí Maria, de joelhos, clamava por um esposo. Pastor Halisson também estava orando com a Maria. De repente, Maria chegou para o pastor triste e contente. Triste contente porque ela tinha conhecido um senhor chamado José, da faixa de idade dela, também viúvo, que também queria casar. Essa era a alegria de Maria. E triste, porque Maria aprendeu que ela não podia casar com o incrédulo. Ela tinha que casar com um homem cristão. Porque o crente, a luz não tem comunhão com trevas. O jugo desigual não entra nessa, é barca furada. Eu conheço alguém que deu certo, não é regra. A Bíblia é a palavra de Deus, ela diz para você não fazer. E aí, Maria estava sendo discipulada por pastor Halisson e aprendeu bem, pastor Euclêmio. E aí, qual foi a direção do pastor Halisson? Vamos orar pelo Zé, Maria, para Zé se converter. E aí a Maria, pastor, assim como o senhor fez comigo, vira amigo do Zé. Começa a conversar com o Zé, frequentar a casa do Zé, chama Zé para ir tomar uma água, um refrigerante na sua casa. E foi isso que o pastor Halisson fez. Pastor Halisson tinha uma Kombi que ele usava, e aí, toda vez que a Kombi quebrava, a partir desse momento, pastor Halisson ligava para o Zé, conseguia o telefone. Zé tinha uma F1000, que ele fazia carreto, e aí quem é que rebocava a Kombi do pastor Halisson? Zé. Fizeram uma amizade. Kombi quebrava, o Zé ia. Pastor Halisson doido para introduzir. Aí algumas vezes o Zé já disse para o pastor Halisson, olha, não fique esperando que eu vou passar para a lei de crente, que eu não vou passar para a lei de crente. É assim que o nordestino fala sobre o evangelho. Não quero a lei de crente. E aí, pastor Halisson, fique tranquilo, Zé. Eu quero ser teu amigo e na hora certa Deus vai abençoar, preparar um momento para você ouvir, receber. E o Zé, não quero saber do evangelho, não quero saber da lei de crente. Passou um tempo, Maria já estava aperreadinha, como diz o nordestino, doidinha para casar, aperreadinha para casar com o Zé. E aí, então, pastor Halisson falou, Maria, essa semana nós vamos entrar em jejum e oração e eu vou fazer uma visita para o Zé e vou apresentar o plano de salvação para ele. Pastor Halisson orou, Maria também foi para a casa do Zé, parou a Kombi. O seu Zé ouviu, já viu que era pastor Halisson. No sertão as casas não tem muro, é madeira, galho de mameleiro, uma árvore que dá em abundância no sertão. Eles cortam os galhos e é bem baixinho assim. Qualquer um consegue pular, os portões não tem cadeado. Quando o Zé ouviu, já viu que era pastor Halisson, abriu a porta e gritou para o pastor Halisson, pode chegar aí, meu querido. Pastor Halisson entrou com a Bíblia dele na mão. O Zé falou para o pastor Halisson, senta aí. Pastor Halisson sentou. Zé sentou também do ladinho. E numa mesa pertinho do Zé, o Zé tirou a peixeira das costas, colocou em cima da mesa, sentou do lado e falou, diga, pastor Halisson, o que é que o senhor quer comigo? Pastor Halisson chegou e falou assim para ele, Zé, eu orei a Deus, Deus falou meu coração, e eu vim aqui nessa manhã apresentar o plano de salvação para você, Zé. Quando o pastor Halisson abriu a Bíblia, o Zé levantou, brabo que só, e deu uma bica na Bíblia do pastor Halisson. E foi papel para todo lado. Pastor Halisson falou, meu Deus, e agora? E aí o pastor Halisson levantou, pastor Halisson é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mossoró é a cidade do sertão de gente ruim, que você não faz ideia. Né? A via de regra, os homens de Mossoró cospem marimbondo quando estão brabos. Pastor Halisson levantou, já viu o nordestino conversando? Parece que eles estão brigando, não é? Falam alto. Pois é, agora imagine 2 nordestinos, os 2 exaltados, brigando. Pastor Halisson levantou, Zé, que tu fez comigo? E eu sou, Zé, que tu fez? Eu sou macho, Zé. Agora tu vai ver um pastor brabo e um caba de Mossoró brabo e vai conversa para lá e o Zé responde. E o Halisson fala, o pastor responde. E aí o Zé, no meio dessa confusão toda, falando, Deus, me dá a direção agora, o que é que eu devo fazer? Aí o Halisson, Zé, foi meu filho que me deu essa Bíblia e você chutou. Aí quando o Zé viu que o pastor Halisson estava falando em brigar, o Zé pegou a peixeira. Pastor Halisson, brabo, deu uns passos para trás e continuou brabo. E aí Deus falou o coração do pastor Halisson no meio da briga.
E aí o pastor Hales falou assim, eu sou macho, Zé, e vou lhe mostrar que eu sou macho. E o Zé falou assim, eu também sou macho, e estou preparado para ver a sua macheza. O Hales falou, você é macho, Zé? Tu é macho, Zé? O Zé falou, sou. O pastor Hales anda sempre com um chapéu. E o pastor Hales falou, Zé, tu é macho? O Zé falou, eu sou macho sim. Aí o pastor Hales falou, eu quero ver se tu é macho, Zé. O Zé falou com a peixeira na mão, então eu lhe mostro que eu sou macho. O pastor Hales falou assim, Zé, se tu é macho, então aceita Jesus. Jogou o chapéu no chão. Aí o Zé olhou para o pastor Hales. Se eu sou macho, e não duvide, não diga isso para um nordestino. Se é macho, faça tal coisa, porque ele vai fazer. O nordestino não leva desaforo para casa, irmão. Principalmente se ele não tiver Jesus no coração. Zé olhou para o pastor Hales. Falou, não entendi, para aceitar Jesus eu tenho que ser macho? O pastor Hales, isso é. Porque se você aceitar Jesus, já, seus amigos vão te abandonar. Sua família vai te abandonar. No Nordeste é assim, irmãos. Quem passa para a lei de crente é rejeitado pela família. E aí, Zé falou, então eu quero Jesus, porque eu sou macho. Eu quero Jesus na minha vida. Se tem que ser para cabra macho, eu sou. E eu quero que Jesus me faça um cabra macho dele. Zé aceitou Jesus. Se ajoelhou aos prantos, pastor Hales orou com ele. Ele pediu perdão pela Bíblia que ele chutou do pastor Hales. Começou a ser discipulado pelo pastor Hales. Maria agora estava contente, que estava aperreadinha para casar. E aí, irmãos, Maria e Zé casaram. Zé continuou sendo discipulado. Zé e Maria precisaram mudar de cidade, ir para uma outra cidadezinha menor, mas eles começaram a ficar preocupados que na cidadezinha onde eles iam morar não tinha igreja batista. Pastor Hales falou, Zé, eu vou preparar você para você ser o nosso obreiro lá na cidade. Vamos caminhar juntos. E aí, irmãos, depois de mais alguns meses, pastor Hales gastando tempo, indo até a cidade para discipular, para ajudar o Zé, levando ferramentas para ele poder preparar os sermões e os cultos da congregação da Missão Nova, abriu uma congregação. Irmãos, a congregação já começou com um monte de gente. Maria tinha 7 filhos e Zé tinha 8. Começou a congregação com 17 membros. Maior congregação, que iniciou a maior congregação da Junta de Missões Nacionais, que sai dos batistas no sertão. Com 17 pessoas, 15 filhos, ele e a esposa. Já formaram uma igreja. E Deus está sendo glorificado lá naquela cidade. Deus tem salvo gente até por meio de uma briga. Quando cantar essa canção, né? Salva até por meio de um olhar. Cristo salva o pecador, aleluia. Salva até, aí você lembra. Salve até por meio de uma briga. Porque Deus é poderoso, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus faz coisas que a gente duvida, irmãos. Deus faz coisas que a gente duvida para envergonhar o inimigo, para a gente testificar do poder dele, porque Deus é poderoso. Nós servimos um Deus que pode fazer muito mais do que imaginamos ou pensamos. Por isso, meus queridos, nós não podemos recuar, nós precisamos avançar. Irmã, quanto é que está o lance do chapéu até agora? 1.000. Vamos lá. Está à venda para leilão, para oferta de missões. Deus tem abençoado, por isso, irmãos, a campanha desse ano, minha razão de viver multiplicar. Podemos falar todos juntos? Minha. Só as garotas, só as mulheres. Agora preste atenção e viajem com a voz masculina. Vamos lá, homens. Deu para tremer, não deu, irmãs? Olha só que vozeirão desses homens. Minha razão de viver é multiplicar. Pergunta para quem está do seu lado aí, qual é a tua razão de viver? Pergunta aí.
Qual é a sua razão de viver? Qual tem sido a sua razão de viver? Olha só a nossa divisa. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu quero ler o versículo completo. Esse versículo ele é maravilhoso. Diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, que tema e que divisa maravilhosa. Irmãos, nós somos criados para a honra e glória do Senhor Jesus, já dizia lá o profeta Isaías. Depois Paulo em Efésios capítulo 1, que diz que nós somos criados para a honra e glória do Senhor Jesus, mas a multiplicação é o entendimento que nós temos que a partir do momento que somos salvos por Cristo Jesus, nós precisamos atender à grande comissão nos dada por Cristo Jesus antes dele ser levado ao céu. Está lá em Mateus capítulo 28, se não me engano a partir do versículo 17 ou 19, que dá ali uma ordem para que a gente vá e faça discípulos, não é isso? Ali é uma ordem. O verbo está no imperativo, então é uma ordem. Tem uma missionária americana que eu gosto muito da biografia dela, chamada Sophia Miller. Sophia Miller queria ser missionária na Amazônia equatoriana e o seu pastor não deixou, falou que ela precisava de tratamento médico, porque ela era uma jovem, muito jovem, ela tinha 18, 19 anos de idade, franzina, com a sua saúde frágil. E o pastor, não, você não pode ir, você precisa de ajuda psicológica para tirar isso da sua cabeça. Ela foi falar com os pais disseram a mesma coisa. Sophia Miller acabou adiando por um tempo o seu atender a ordem de Deus. Ela foi trabalhar, ela juntou recursos durante alguns anos. Depois de alguns anos, Sophia Miller volta para o seu pastor e para os seus pais, dizendo: estou indo para a Amazônia equatoriana pregar o evangelho para os índios aucas no Equador. E ela veio para a Amazônia equatoriana e ela foi atendendo os índios e de repente, sem querer, descendo, atendendo as comunidades indígenas, ela chega até a Amazônia brasileira, em que ela dá parte quase total do seu ministério, da sua vida ministerial, na Amazônia brasileira. E quando Sophia Miller se aposenta, ela volta para a América e num programa de televisão, um jornalista pergunta para ela: fale-nos um pouquinho sobre o seu chamado. Sabe qual foi a resposta de Sophia Miller? Ela disse: eu não tenho chamado nenhum, eu não recebi chamado nenhum. Eu li uma ordem de Deus para mim na Bíblia e eu obedeci. Irmãos, nós ficamos às vezes esperando chamados e nem sempre Deus, ele, em determinado momento do nosso ministério, da nossa vida, nos separa para algumas tarefas especiais, mas Deus tem uma ordem que é para toda a igreja. E aí, quando a gente se coloca à disposição de Deus, quem estava de manhã e ouviu Sônia e Monize falando, e Monize falou de maneira bem mais clara, quando ela disse que ela não tem um chamado específico, ela foi chamada por Deus para servir, ela entendeu que ela é serva e que precisa servir, e onde Deus mandar, ela vai. É isso que acontece quando nós entendemos que há uma ordem para a gente atender. Tem uma ordem para toda a igreja. Vão e façam discípulos de todas as nações. É uma ordem. Às vezes eu preciso me controlar bastante, porque nem sempre as coisas podem acontecer como a gente quer, mas eu penso que se na nossa vida secular a gente se empenha para atender e fazer tantas coisas, por que para Deus a gente não faz, não tem o mesmo esforço? Eu me lembro muito bem, irmão militar, quando a gente recebe uma missão, a gente tem que devolver ela cumprida. Missão dada, missão cumprida. Você não pode voltar para o seu superior sem ter cumprido a missão. Irmãos, nós nos esquecemos que nós somos embaixadores. Está na sua Bíblia, 2 Coríntios 5:20. Nós somos embaixadores de quem? E embaixador, o que é o embaixador? É aquele que representa o seu reino
em outro lugar. Nós somos representantes do reino dos céus, irmãos. Só que muitas vezes nós somos traíras do nosso reino. Somos agentes duplos. Somos muitas vezes agentes secretos. E não cumprimos o nosso papel. E eu acho linda essa confissão de Paulo nesse texto de Gálatas 2:20. E eu vejo o livro de Gálatas como uma carta para ser lida para a igreja toda em voz alta, não é? E nessa epístola, Paulo parece estar pregando com todo o coração para a nação. Ele abre, ele rasga a sua vida, porque o momento que Paulo estava passando ali com as igrejas da Galácia era um momento muito difícil. Se você quiser e tiver curiosidade de dar uma olhada aí na sua Bíblia de estudo, você vai ver, irmãos, que tinha aí muitas dificuldades. Os judaizantes, eles estavam querendo incutir na mente dos gentios que estavam se convertendo, que além da fé em Cristo Jesus, eles precisavam cumprir rituais judaicos para serem salvos. Se você olhar aí a estrutura do livro, ou dessa carta, dessa epístola de Paulo à igreja dos Filipenses, você vai ver aí que na estrutura, a primeira parte fala da autenticidade do evangelho, que é do capítulo 1 ao capítulo 2. Depois do capítulo 3 ao capítulo 4, a gente vê Paulo falando sobre a superioridade do evangelho. E depois do capítulo 5 e capítulo 6, Paulo fala sobre a liberdade que o evangelho nos traz. E aí Paulo estava enfrentando essa dificuldade com esses judaizantes, que eles ensinavam que os crentes gentios deveriam obedecer à lei se eles quisessem ser salvos. E aí Paulo entra em cena. E aí Paulo começa a falar para eles, não está errado. Paulo começa a falar sobre a salvação pela graça, pela fé. Paulo fala sobre a liberdade que recebemos quando recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Paulo, ele testifica sobre a autenticidade do seu ministério. Paulo chama a atenção de Pedro por conta de algumas atitudes que Pedro estava tendo quando estava com o judeu, depois quando estava com o gentil. E aí, abrindo e rasgando o coração, Paulo expressa para a igreja, e uma das coisas importantes dessa carta é que ela deveria ser lida para todo mundo. Não era para uma igreja. As igrejas da Galácia, a Galácia era uma região, hoje em dia ali na região da Turquia, várias cidades, várias igrejas que esses judaizantes estavam entrando e ensinando essas doutrinas falsas. E aí Paulo rasga o coração e faz uma confissão. E essa confissão, ela precisa permear na nossa vida e mudar de alguma maneira os nossos conceitos de vida cristã. Porque Paulo entende que agora ele tinha que viver diferente. A partir do momento que ele convida Jesus para morar em seu coração, que ele tem um encontro com Jesus, ele precisava viver diferente. E aí a gente vê de maneira bem clara, não é? Essa confissão do apóstolo Paulo, quando ele faz aqui 3 afirmações nesse texto pequenininho. Quando ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele faz 3 afirmações que precisam mudar o nosso conceito de vida cristã. O primeiro que Paulo fala, o primeiro momento que divide-se essa confissão paulina, é a afirmação, eu vivo. Irmãos, quando Paulo diz isso, Paulo ele confessa que foi crucificado com Cristo. E aí, olhando para o tema da nossa campanha, que é a minha razão de viver multiplicar, eu vivo para multiplicar a graça de Deus como desejo do meu coração. É preciso partir do nosso coração o desejo de multiplicar a graça de Deus, porque eu vivo. Eu estou vivo. Parece meio complicado dizer eu estou vivo, mas fui crucificado juntamente com Cristo, mas no desenrolar os irmãos vão entender. Paulo ele foi tomado por uma alegria tal que expõe a realidade da sua submissão a Cristo e diz, eu estou vivo, porque ele morreu com Cristo.
Foi difícil, irmãos, para Paulo chegar aos pés da cruz. Talvez para você também tenha sido difícil. Em algum momento da sua vida, talvez tenha sido difícil você caminhar aos pés da cruz, até aos pés da cruz de Cristo. Para Paulo foi difícil, para ele caminhar e chegar até lá. Mas quando ele chegou, ele entendeu que todo o seu pecado e o preço da cruz não fazia mais parte da vida dele. Na união com Cristo, irmãos, Paulo foi transformado. Na união da cruz, todos nós somos transformados. E nós não podemos mais voltar à nossa antiga vida. Por isso que Paulo disse, eu vivo. Ele deixou a vida dele antiga para trás. Agora ele ia começar a viver. Quando a gente começa a falar com algumas pessoas a respeito do evangelho, que a gente começa a falar sobre a vida cristã, muita gente diz, olha, os crentes não podem fazer nada. Engano, irmãos, nós podemos fazer tudo. Nós temos a liberdade de fazer o que nós quisermos fazer. Mas o que nós não fazemos não é porque nós não podemos. É porque nós escolhemos não fazer, amém ou não? Nós escolhemos viver uma vida santa diante de Deus. Porque agora eu vivo, agora eu vou começar a viver. Nós temos um missionário imobilizador voluntário na cidade de Indaiatuba chamado Newton. Newton foi drogado durante toda a sua vida. Newton vendeu tudo que ele tinha, Newton se casou, escondeu da noiva que era drogado. Os filhos nasceram, ele escondendo que era viciado em crack. Mas chegou o momento que Newton começou a vender tudo que ele tinha em casa. E os filhos já eram, o mais velho hoje, que está com 18 para 19, ele já era um menininho, um rapazinho, já entendia. Ele via a mãe chorando, ele via o pai chorando. E aos 9 anos de idade, Lucas, filho do Newton, tentou tirar a vida porque não queria mais viver dentro de uma casa vivendo só com brigas. Newton entendeu que ele precisava de uma mudança, que aquilo que ele vivia não era a vida. Newton se entregou para Jesus. E Newton foi para uma Cristolândia. E agora o Newton trabalha, comprou um carro, comprou uma moto para ir para o trabalho, com muito sacrifício, irmãos, não caiu do céu. Tem gente que acha que vir para a igreja as coisas vão acontecer do nada, né? Se você não poupar, não trabalhar, não planejar, nada vai acontecer. Então deixa de ser safado e para gastar mais do que você ganha. Né? Então não fica gastando o que você não tem. Depois ora e vem pedir oração, né, pastor? Teve um pastor na internet que falou sobre isso. Disse que o irmão chegou para ele e falou que o diabo estava gastando o dinheiro dele, que o diabo tinha acabado com o cartão de crédito dele. Aí ele chegou para o irmão e falou assim, traz o seu cartão aqui e a fatura. E o que eu ver lá que foi o diabo que gastou, eu vou pagar. O que tiver lá, diabo, eu pago. Aí o irmão trouxe a fatura, tinha só ele mesmo. Ele. Ele chegou para o irmão, deixa de ser sem vergonha, irmão. Para de gastar aquilo que você não tem. Fica pondo culpa no coitadinho do diabo. A culpa é sua. Então, Newton conseguiu estar vencendo na vida. E aí, a última vez que eu estive com o Newton, porque a gente caminha junto, vida na vida, discipulando, e eu estava morando em Hortolândia, agora eu e minha família estamos de volta em São Paulo por conta da coordenação do Estado. Mas Newton chegou para mim e a esposa do lado, ela aos prantos, e ele disse, agora eu estou curtindo meu casamento, pastor. Estou vivendo o que eu nunca havia vivido. E a esposa do lado chorando e abraçando ele. Minha esposa confia em mim. A minha esposa agora me dá o cartão de crédito, diz, olha, vai buscar tal coisa. Eles conseguem agora harmonicamente ter uma vida. E os filhos? E o filho do Newton, Lucas, está indo agora para Maceió em janeiro, para conhecer a Cristolândia, lá em Maceió, que o menino quer dar 1 ano, 2 anos da vida dele, servindo a Deus como radical, lá no sertão de Alagoas. E o menino fala, pastor, agora minha casa é uma bênção, meu pai é uma bênção. Ele tem se esforçado, muita coisa ainda precisa ser reconstruída, porque ele nunca, num período que eu mais precisei, ele não foi pai, mas eu tenho visto o esforço dele. Irmãos, o Newton está dizendo, agora eu estou vivendo, porque eu fui crucificado com Cristo, agora eu estou vivendo. E quando Cristo entra na sua vida, aí a gente pode dizer isso, eu estou vivo, eu estou vivendo. Essa é a primeira afirmação que Paulo faz neste verso. A segunda parte da confissão é não mais eu, ou seja, eu vivo, só que não. Lembra que eu falei de manhã? Eu vivo, mas não é mais eu. Não sou eu.
que vivo. Nós vemos aqui, irmãos, que Paulo compreendeu a extensão da sua vida agora. Ele compreendeu que não era mais ele. Que ele não podia mais. O eu egoísta, soberbo, incrédulo, não estava mais vivendo. Assim como nós. Nosso egoísmo, irmãos, como nós precisamos abençoar a obra missionária. Que bom ver os irmãos investindo na vida do Lucas. Irmãos, olha, todas as igrejas por onde tenho passado, as igrejas que mais têm vencido, que mais têm crescido em todos os aspectos, não só numericamente, não só fisicamente, mas especialmente espiritualmente, de irmãos maduros, compreendendo a sua função dentro do reino, são as igrejas que mais investem, são igrejas pequenas, que têm investido. Pastores, não tenham medo. Não estou fazendo apologia para os irmãos colocarem os pés antes das mãos, né? As mãos pelos pés, aliás. Carro na frente dos bois. Mas não tenham medo de avançar para a obra missionária. Não tenham medo, irmãos. A igreja não faz nada com sobras. Tudo que a igreja vai fazer é com desafios. E os desafios que Deus colocar no coração dos pastores e dos irmãos, caminhem junto, porque Deus vai honrar. Deus precisa de gente maluca na obra dele. Deus precisa de gente que queira investir. Eu fico, irmãos, às vezes assim, algumas vezes eu recebi ligações de promotores, pastor, corre na minha igreja e conversa lá com o meu pastor, o que aconteceu? Não, pastor, fizemos a campanha, mas entrou mais do que ele esperava, agora ele quer pegar o dinheiro para a construção. Isso acontece mais do que você imagina. E pastores que são desleais, que os irmãos ofertam para missões, e eles desviam para a construção, para comprar banco, para pôr ar-condicionado, tudo isso é muito importante. Mas se a igreja não entender que ela precisa investir na obra missionária, que é onde Deus quer, quem é empresário aqui, levanta a mão. Você não quer falar? Tem um lá. Você não quer falar? Não vou pedir dinheiro não, hein? O que eu quero dizer é o seguinte, quando o empresário na empresa, tem várias áreas, né, tem empresas que atuam em várias áreas ou em alguns segmentos diferentes. E quando você descobre que uma área da sua empresa, ela dá mais lucro, o que você vai fazer naturalmente? Você vai investir onde dá mais lucro. Se de repente tem um produto que não dá tanto lucro, mas você precisa para manter a venda de um outro produto, você não deixa de produzir ou de trabalhar com um produto que dá um lucro menor, mas você, é claro, vai canalizar recursos para onde dá mais lucro. Não é assim que funciona? Irmãos, eu não estou dizendo que igreja, que a obra de Deus é um negócio. Mas para a gente entender melhor, na obra do Senhor, onde é que nós temos o maior lucro? Evangelismo e missões. Porque a salvação de uma alma vale quanto? Mais que o mundo inteiro. Então, o Senhor da obra, Ele quer que a gente pegue os recursos que temos e a gente invista onde dá lucro. Na obra missionária. Irmãos, o que temos visto é que quando a gente entende que agora não mais eu, não mais nas coisas que eu quero, que eu penso, mas o que Deus quer, o que Ele pensa, o que Ele espera, eu começo então a investir na obra missionária. E aí Deus tem abençoado famílias, igrejas e associações que entendem que é preciso investir na obra missionária. E a última parte da confissão de Paulo, ele diz aqui, a afirmação que ele faz, Cristo vive em mim. Você pode dizer, Cristo vive em mim? Vamos lá? Cristo. Amém. Amém. Cristo vive em mim. Cristo agora é a razão da existência de Paulo. E deve ser da minha vida e da sua vida também. Por causa da união com Cristo crucificado e ressuscitado. E aí Paulo reconhece ser participante da natureza divina. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Assim como o Filho de Deus vive uma vida dedicada ao reino, Paulo absorve a soberania de Cristo em seus pensamentos e entende que é preciso multiplicar as bênçãos de Deus. As bênçãos que Deus me deu como missão no meu dia a dia. Agora Cristo vive em mim e eu preciso, dia a dia, viver essa vida. Cristo vive em mim. Rebeca, minha filha caçula, esses dias
falou assim para mim: pai, está errado eu pedir para Deus que Ele todo dia coloque alguém no meu caminho para eu poder compartilhar a mensagem do Evangelho lá na faculdade? Aí eu tinha resposta para dar a ela, mas eu perguntei: mas por que a sua dúvida? É porque lá na USP, quando a gente fala de Evangelho, é arrumar briga. É a gente arrumar confusão com o professor e com os colegas. E eu gostaria muito de o tempo que eu passar lá, eu poder ter oportunidades de compartilhar do Evangelho com os meus amigos. E eu queria que Deus me desse oportunidade sem que eu precisasse causar alvoroço na sala de aula ou criar antipatia com algum professor. Porque o ano passado, a Sara, minha filha, teve problema com um professor que eu quase precisei de uma intervenção jurídica por conta da ideologia de gênero. Hoje nós somos obrigados a aceitar, e se você diz que não concorda, você é o quê? Homofóbico. Eu não tenho mais liberdade para expressar minha ideia, eu não posso, mesmo que eu respeite a vida do outro, mas eu não posso mais, senão eu sou diferente e é errado. E a Sara teve problema com o professor, e aí eu fui conversar com o indivíduo para que ele agisse como professor. Essa era a tarefa dele, que ele não podia entrar para influenciar o pensamento, a atitude de um aluno, se o aluno não concorda com a ideia dele. E não era nenhuma questão de aula, de matéria, mas de uma discussão. Começou na sala de aula, Rebeca não queria isso. E eu falei: sim, filha, Deus pode usar, preparar. E ela começou a pedir. E aí todo dia à noite, quando ela chegava: pai, hoje eu consegui falar para alguém. E aí no outro dia ela vinha toda contente: pai, consegui falar de novo para alguém. E no outro dia: pai, consegui. Pai, algumas amigas querem conhecer o projeto Novo Sorriso da Amazônia. A Sara esse ano levou uma médica com ela da USP, lá para a Amazônia, para cuidar das crianças ribeirinhas, lá para o Novo Sorriso. Aí eu fiquei pensando nisso. Cristo vive em mim, Cristo começa a viver em nós, a partir do momento agora que a gente começa a fazer as coisas que Ele quer, não que eu quero mais. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. E é isso que a igreja, que cada um de nós precisa entender, que nós vivemos, precisamos abrir o nosso coração para que Deus possa nos usar como instrumentos dEle. Pedirmos a Ele que Ele coloque gente no nosso caminho para a gente testemunhar. Sem briga, sem confusão, sem contenda, mas podermos mostrar compaixão e graça, amor de Deus pelas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Minha razão de viver é multiplicar. Paulo entende agora que Cristo vivendo nele, através dele, ele precisava multiplicar pessoas, discípulos. E as ênfases da nossa campanha é: multiplique oração, multiplique compaixão e graça, multiplique discípulos, multiplique igrejas e multiplique... Agora o outro eu esqueci. Precisamos multiplicar, irmãos, porque eu vivo, não mais eu, mas Cristo, através da minha vida. E através da minha vida, da sua vida, Ele vai abençoar as pessoas. Você vai ser um canal de bênção de Deus para as pessoas. Mas você precisa dar um passo para aceitar esse desafio de ser bênção na vida das pessoas, de ser bênção na obra missionária. Você pode abençoar a obra missionária com o Pão Brasil, você pode abençoar a obra missionária orando, você pode abençoar a obra missionária aceitando o desafio de se colocar nas mãos de Deus como missionário para algum campo, aqui na sua cidade, no seu estado, ou onde Deus lhe enviar. Deus pode estar incomodando você para você adotar um projeto missionário e ser bênção, irmãos, para as missionárias que estiveram aqui, para os missionários do sertão, para o projeto Novo Sorriso da Amazônia, para os projetos de radicais. São 37 mil comunidades ribeirinhas, só alcançamos 113 até agora. Precisamos avançar, precisamos fazer discípulos para a honra e glória do Senhor Jesus. E nessa abertura da campanha, qual será a sua resposta? Não só a sua resposta com o alvo que os irmãos já delimitaram ou vão fazer isso ainda, mas qual vai ser a sua resposta com relação ao reino de Deus? Já estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Qual a sua posição diante dessa afirmação do apóstolo Paulo que abre o seu coração? Qual a sua resposta? E o que você vai responder para Deus nessa noite diante dessas perguntas? O que você vai fazer? O que você pode fazer pela obra missionária? Baixe sua cabeça, vamos orar.
Senhor, eu quero te agradecer e te louvar pelo privilégio que temos de nessa noite estarmos sendo desafiados pelo Senhor, de não viver mais para nós mesmos, mas viver para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã presente aqui, para que nós possamos entender o que o Senhor espera de cada um de nós, e o que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome de Jesus, abençoa-nos e nos usa para a honra e glória do teu nome. Amém.